Ok, gravando. Vamos lá, o que foi que a gente viu na aula passada? Foram os capítulos 15 e 16, não foi isso? Acho que foi 15 e 16. A gente viu o capítulo 15, que é de armazenamento de dados, onde a gente aprendeu alguns conceitos sobre banco de dados relacionais, né? A gente falou um pouquinho sobre banco de dados relacional, falou sobre chave primária simples, chave primária composta, chave estrangeira, né? A gente falou sobre índice, qual a função de cada recurso desse, do que é uma tabela, do que é um campo, né? Do que é um registro. A gente aprendeu alguns conceitos sobre, bem básicos, obviamente, né? Mas a gente aprendeu alguns conceitos sobre bancos de dados relacional, tá? Bom, e aí nesse exercício aqui, que é do capítulo 15, ele pedia para a gente fazer uma conexão com o banco de dados SQL Server. Como a gente não tem o SQL Server aqui, aí eu mudei um pouquinho o exercício e a gente fez uma conexão com o Access, tá? Basicamente não muda nada, né? Na seleção lá, você escolhe MS Access, bota o nome do arquivo que você quer que ele salve, ele vai gerar. No nosso caso aqui foi dados.mdb. Então, mandou testar a conexão, ele criou o arquivo dados.mdb. Tá? Então, se a gente for lá na pasta onde está salva a aplicação, deve ter na pasta treinamento E3, tem lá, ó, dados.mdb. Ok? Tem Access aqui? Tem não, né? Tem não. Bom, deixa eu ver se tinha algum outro exercício, alguma outra coisa aqui para ser feito de exercício. SQL Server. Aí tinha a parte do SQL. Sim, a gente fez a parte do servidor de alarmes, né? A gente configurou o objeto servidor de alarme para que ele armazenasse as informações no banco. Então, até então, os alarmes eles eram mostrados ali embaixo, no sumário de alarme, só que aquela informação não ia para banco, não era armazenada. Então, a gente configurou o servidor de alarme para que ele armazenasse as informações em banco, né? Criamos também um objeto histórico para que de 2 em 2 segundos, né, 2000 mili, de 2 em 2 segundos ele armazenasse as informações de nível 1 e nível 2. Então nós temos dois tanques, né? Aí criamos um objeto chamado istNível que armazena numa tabela chamada istNível as informações do nível. Ok, aí a gente entrou no capítulo 16 para falar sobre consultas, tá? E aí nessa parte de consulta a gente entendeu que existe uma linguagem de programação chamada SQL que é utilizada para fazer essas consultas no banco de dados. Essa linguagem já não é só para consulta, aqui a gente vai usar para consulta, mas ela tem outras funções também, né? Você fazer qualquer tipo de tratamento do banco de dados, de troca de informações com o banco de dados, que você faz através da linguagem SQL. Criar tabela, excluir tabela, né? Então, existem outros comandos também que não é só para fazer consulta, tá? Além de fazer consulta, inserção de dados, que é o insert, consulta é o comando select, você tem um comando update, né? Para você poder alterar um registro, né? Então, até importante assim, quando você vai fazer um comando update, é importante você trabalhar com chave primária, porque você pode alterar exatamente aquele registro que você quer. Imagina que você quer alterar o endereço de uma pessoa, né? Nós estávamos falando do registro de alunos do Senai, né? Se a gente não for no RA certinho, a gente pode alterar o endereço da pessoa errada. Então, essa questão da chave primária, no caso de um update, né? É bastante interessante de ser utilizada. Bom, nós utilizamos, deixa eu ver, aqui já é o exercício? O exercício começou aqui. Bom, nós criamos uma tela eventos, então foi criada uma nova tela, foi criado um botão na tela menu para chamar essa tela eventos, e nessa tela eventos a gente fez o que? Buscou os dados do histórico de alarme. Então no capítulo anterior a gente configurou o alarme para poder historiar os dados, e aí nesse capítulo a gente criou um objeto E3 Browser, né? Configurou a consulta para poder buscar os dados do E3 Browser, né? E aí colocou lá na tela o objeto E3 Browser, como está mostrando aqui, né? O objeto E3 Browser 1.
Ele pediu para atualizar a cada 1 segundo, 1000 mili. Aí eu mudei para de 5 em 5 para não ficar muito acesso a disco, né? Aí fizemos algo semelhante à tela histórico, tá? Semelhante à tela eventos, nós fizemos a tela histórico, né? A tela histórico, ele vai apresentar o quê? Os dados do histórico de nível que nós criamos no capítulo anterior também, tá? Então vai ter um E3 Browser, o E3 Browser é aquela tabela, né? Ele vai mostrar os dados em forma de tabela. Mas se vocês observarem, até então o que a gente fez foi consultar todos os dados que estão no banco. A gente não fez nenhum tipo de filtro. A gente criou um objeto consulta para selecionar quais campos a gente queria importar, só que ele estava retornando todos os dados do banco. Vocês observavam, né? Conforme o tempo ia passando, ele ia atualizando, a quantidade de registros iam aumentando, tá? Então, aí a partir de agora, no capítulo 17, a gente vai começar a criar filtros, né? Eu falei filtro, né? A gente vai começar a criar filtros. Então, ao invés de a gente retornar todo o banco de dados, que não faz muito sentido, né? Principalmente numa tabela de histórico, imagine 10 anos de dados para você retornar para um E3 Browser. Não faz sentido nenhum, né? É importante a gente começar a criar filtros para esses dados, tá? E esse capítulo 17 trata justamente disso, que é a cláusula where. Então, quando a gente faz uma consulta, eu falei com vocês na aula passada que, embora a gente estivesse selecionando os campos ali, ele estava convertendo aquela informação em comando SQL. E para você fazer um filtro no comando SQL, existe, em linguagem SQL, existe um comando chamado where, que é onde, em português, né? Então essa cláusula where aqui, então select, aí no select vai vir quais campos você quer buscar, certo? No from, você vai importar a informação de qual tabela são aqueles campos. Na cláusula where, você vai criar o filtro. Tá? Então assim, ó, eu quero buscar os campos tais de tal tabela aplicando tal filtro. Então essa cláusula where aí vai justamente servir para a gente configurar o filtro. Existem outras cláusulas também, tá, gente? Não são só essas que estão mostradas aqui. Mas vamos passo a passo que a gente vai aprimorando e aprendendo novos comandos SQL, tá? Então assim, para a gente poder criar filtro, a gente precisa criar variáveis. Por que precisa criar variáveis? Imagina, ó, eu quero os dados de histórico de nível de ontem. Então eu preciso criar uma variável para eu determinar quem é a data inicial, uma variável para eu determinar quem é a data final, para poder me buscar os dados daquele período. Ah não, agora eu quero mostrar os valores de temperatura acima de 40 graus. Pronto, eu preciso ter uma variável que eu passe esses 40 graus. Tá? Então é para isso que existem essas variáveis que a gente configura na consulta do Ellipse. Tá? Aí existe aqui um método chamado setVariableValue. Esse método serve para você passar um valor para uma variável dentro do objeto consulta. Então imagine que eu queria as temperaturas acima de 40 graus. Então eu vou usar esse método setVariableValue para passar esse valor 40 para uma determinada variável. Então eu preciso conhecer o nome da variável para dizer, olha, nessa variável coloque o valor 40, tá? Na hora de fazer a consulta. A gente vai fazer exercício com ela, tá? Mas essa variável, ela pode ser uma variável do tipo numérica. Então, se a variável for do tipo numérica, eu vou passar ela aqui assim, ó, dessa forma aí, ó. O sinal de menor por cento, aí eu tenho o nome da variável por cento maior. E esse daqui, ó, isso que você vai colocar aqui, ó, nome var, o nome da variável é o nome que está lá dentro do objeto consulta. Tá? Então, quando eu uso esse método setVariableValue, se for um número 40 graus, como deu o exemplo, tá? Aí você usa essa sintaxe. Se for uma string, então imagine procure no campo de registro de alunos todos os alunos que tenham o nome Pedro. Aí eu vou passar como parâmetro Pedro. Tá? Aí eu tenho que botar uma aspas
para eu informar o sistema que é uma string. E se for uma data hora, eu tenho que botar esse hashtag aí entre o símbolo de entre o menor por cento e o por cento maior. Tá? Aí, se fosse uma data, teria um hashtag aqui no início e no final. Porque o SQL precisa entender que aquele valor que você está passando é um número, é uma data ou é uma string, tá? Por isso que existe isso daí. Só que o E3, ele tem uma ferramenta para criar filtro sem precisar usar a cláusula where. Na verdade, ele vai converter isso em cláusula where depois, tá? Mas existe uma ferramentazinha ali, ó, semelhante, se você observar aí, é parecido com os filtros do Excel. Olha, você consegue criar filtro no Excel, etc. Lembra um pouquinho o filtro do Excel, tá? Então, a ideia é justamente essa. Ao invés de você quiser, por exemplo, for maior ou igual, menor ou igual, etc. Então, esses são comandos que você usa para fazer filtro, tá? E aí, ele já vem pronto. Então, ele no final, mas depois ele vai converter isso na cláusula where, tá? Aí, após você configurar a consulta, ele está falando aqui que você vai usar esse método, tá vendo? Então, no objeto consulta, tem um método chamado setVariableValue, cujo objetivo é passar justamente um parâmetro. Aqui está dando um exemplo, ó. Eu estou pegando um método setVariableValue do objeto consulta1, que está dentro do browser 1, que está na minha tela. Então, na minha tela tem um browser, dentro desse browser tem um objeto consulta, e dessa consulta eu estou usando o método setVariableValue, e eu estou passando para a variável data inicial o valor 01012000. Aí, ou seja, isso aqui é um exemplo de como a gente vai usar esse método. Mas vamos fazer o exercício, tá? Vai ficar mais fácil de entender. Insira na tela eventos dois setpoints chamados de SP data inicial e SP data final, e dois objetos do tipo texto conforme a figura a seguir. Então a gente vai inserir dois setpoints para quê? Para a gente configurar uma data inicial e uma data final para o nosso filtro. Tá? Então vamos lá no estúdio, na tabela eventos, não foi? Então aqui, ó, na tabela, na tela eventos, eventos. Então eu vou criar um texto chamado data inicial, um outro chamado, vou arrastar para baixo aqui, segurando o Ctrl, ordenar por ordem alfabética, né? Data final. E aí eu vou colocar dois setpoints. Setpoint é esse A aqui, né? Então eu vou colocar um setpoint aqui, ó. Ele mandou colocar o nome do setpoint SP data inicial e SP data final. Observe como é nome de objeto, né? Então, chamados de SP data final são o nome do objeto, tá? Então, esse aqui, o nome dele, não o valor, o nome. Cadê o nome? Nome SP data. Ele está alterando o nome do objeto. Sabe que normalmente ele não faz isso, né? Alterar objeto de tela, alterar o nome. É porque a gente vai fazer um script, e aí no script é importante que tenha o nome, tá? Vai ficar mais fácil identificar o objeto pelo nome. Bom, vou arrastar ele para baixo aqui, segurando o Ctrl. E esse SP data final. Pronto, esse cara aqui se chama SP data inicial e esse aqui se chama SP data final. Ele não pediu, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, ó, na propriedade valor, eu vou botar aqui, eu vou dizer que esse setpoint vai receber uma variável do tipo date. Aí ele formata pra gente, né, para poder exibir. Então, posso centralizar para ver como é que vai ficar. Eu vou dizer esse cara também vai receber uma variável do tipo date. Aí ele bota um valor aqui, né? Só para a gente ver como é que está a formatação da célula. Tá? Se você quiser aumentar a fonte, diminuir a fonte, formatar, mostrar segundo, não mostrar segundo, você formata tudo e aí vê como é que vai ficar.
Neste exercício vai ser usado um método do viewer que mostra um calendário para a escolha da data pelo usuário. Crie um script no evento clique dos setpoints. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente clicar nesse setpoint, ele vai abrir uma janelinha com o calendário. Aí nessa janelinha com o calendário, ele vai o quê? Você vai poder selecionar uma data. Ao invés de você digitar uma data, ele vai abrir uma janelinha com o calendário. Então vamos lá. Primeiro, um comentário, executa a função calendário, tá vendo? Então, como tem uma aspa simples no início, isso é um comentário, vai ficar verde. Então, aqui ó, no evento clique do setpoint, né? Então, script, SP data inicial, por isso que tinha o nome, tá vendo? Se não aparecer aqui texto 1, texto 2, texto 3, ia ficar difícil de saber quem era, tá? Então, aqui ó, no evento clique de SP data inicial, vai executar um script, é o que ele está pedindo, né? Então, cria um script no evento clique dos setpoints. Aí, primeiro, um comentário, executa a função calendário, executa a função calendário, como eu botei aspas simples no início, ele entende que isso é um comentário. If application.showDatePicker. O que é esse showDatePicker? Tá? Eu tenho que passar como parâmetro data hora, vírgula 0, vírgula 0. Then, então vamos lá. If é digitado, né? If o que? If o showDatePicker que está dentro de application, né? Então aqui eu tenho ó, application.showDatePicker. Então aqui em application, que é o viewer, existe um método chamado showDatePicker. O que esse método faz? Ó? Abre uma caixa de diálogo para alteração da data e hora. Este método retorna verdadeiro se o usuário confirmar a data. Então por isso que eu coloquei dentro do if. Se o cara selecionar uma data, vai retornar verdadeiro, ele vai entrar no if. Se o cara não retornar uma data, não clicar em mandar cancelar, ele não vai entrar no if e não vai fazer nada. Tá? Por isso que ele colocou o showDatePicker dentro do if. E quais são os parâmetros? Eu preciso de uma variável para data e o quanto eu quero de esquerda e direita. No caso, se eu botar 00, como ele mandou, né? Vai aparecer no canto superior esquerdo, porque 00 é o canto superior esquerdo. Tá? Então, if, o nome da variável que ele manda passar é data hora. Então ele está criando uma variável chamada data hora e está passando os parâmetros 0, 0. Então, if, then, vou botar o end if aqui, e aí vamos fazer o que ele está pedindo dentro do if. Passa a data escolhida para o setpoint. Então, comentário, né? Passa a data escolhida para o setpoint. E aí, como é que eu passo essa data? Valor, quem é valor? Valor é o próprio valor do setpoint. Então, se eu vier aqui ó, no app browser, eu tenho SP data inicial, valor, que é ele mesmo. Então, quando eu colo, vem só o valor, igual a data hora. Quem é data hora? Data hora é o nome da variável que vai receber a hora que você selecionou no showDatePicker. Tá? Então, o script está feito. Eu vou copiar esse script aqui, ó, Ctrl C. Vou vir aqui no segundo setpoint e vou fazer um novo script e vou colar. Então, nos dois setpoints, se você clicar, ele vai aparecer um showDatePicker para mostrar, para você capturar a data, a hora do sistema. Tá? Aqui ele está explicando como fazer o que eu acabei de fazer, né? Está mostrando como fazer o que eu acabei de fazer lá. Então, foi feito. Abra a janela de configuração do objeto consulta do E3 Browser. Isto pode ser feito clicando com o botão direito do mouse no objeto, selecionando o item configurar, ou pela aba consulta da janela de propriedades do E3 Browser. Então vamos lá. Ele está mandando pegar aqui, ó, dentro dessa tela tem um E3 Browser, tá vendo? E o E3 Browser tem um objeto consulta. Então eu posso vir aqui e clicar em configurar para abrir aquela consulta que a gente fez na última aula, tá? Ou propriedades do E3 Browser, aí eu venho aqui, ó, na aba consulta, eu clico em configurar. Então de um jeito ou de outro a gente chega no mesmo lugar.
Então ele foi lá, tela eventos, E3 browser 1, configurar. Na coluna filtro do campo E3 timestamp, clique em configurar filtro. Então vamos lá. Tá aqui, ó, na coluna filtro do E3 timestamp, tá vendo? Então tem uma coluna filtro, eu vou inserir o filtro. Ó, se você olhar a cláusula, o SQL aqui, tá vendo? Ainda não tem o where, tá vendo? Que não tem o where. Eu vou criar o filtro, ele vai criar o where lá no SQL. Ou seja, ele vai transformar isso em código, SQL. Então eu vou clicar aqui no filtro, então, definição de filtro. Para que o usuário possa selecionar a data inicial e a data final, é preciso criar variáveis de consulta. Configura o filtro conforme a figura a seguir. Então, quando ele for maior ou igual à data inicial e menor ou igual à data final. Como é data, eu estou usando o hashtag aqui no início e no final. Então, se o E3 timestamp for menor ou igual, é menor ou igual ou menor que? Maior que? É. Maior que. Hashtag menor maior, %, data inicial. Então, se for maior que data inicial e menor que data final, tá? Então, eu acabei de criar duas variáveis, uma cláusula o where, que for maior que, menor que, e o end. Então, eu vou dar o OK. Quando eu vier aqui, ó, ele criou o filtro pra gente, tá vendo? Ele criou o filtro. E se eu vier aqui no SQL, tá vendo a cláusula where aqui, ó? Tá vendo? Então, o where é 3 timestamp maior ou igual à data inicial, end é 3 timestamp menor ou igual à data... Menor ou igual não, menor. Maior e menor do que a data final. Então, as variáveis estão criadas. Se eu quiser visualizar isso aqui, qual foi a data que a gente teve? Foi 05/03/2024. Vou botar aqui às 20 horas. Às 5/3/24, às 21 horas. Então eu estou atribuindo valores só para poder testar, né? Então clica aqui em visualizar. Ele retornou 85 registros. Então ele filtrou. Porque se eu colocar aqui, ó, vou botar 22 horas. Vamos ver se tem mais registro. Então ao invés de até as 21, eu vou botar até as 22. Tinha 85, né? Foi para 700, tá vendo? Então o filtro está funcionando. Se eu passar uma data inicial, ele filtra os dados para mim. Pode dar OK? Digite um valor inicial para as variáveis criadas na aba variáveis. A gente fez isso. Selecione visualizar. OK, fizemos visualizar. E certifique-se que o filtro foi aplicado e clique em OK. Na tela evento, ao lado dos set points, crie um botão consultar. Insira um script no evento clique com o código a seguir. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou criar um botão, né? Eu vou inserir um botão aqui, ó. Ele mandou botar um caption de consultar, para aparecer um texto para o usuário. Então, o caption aqui eu botei consultar. E aí, qual foi o script que ele pediu para eu fazer aqui, ó? O script é, olha, pegue o valor desses set points e jogue na consulta desse cara. Então é isso que o script vai fazer, tá? Vai pegar o valor que você selecionou aqui no set points e vai mandar para o browser. Então, vamos fazer o script. Primeiro, um comentário. Referencia os set points. Referencia os set points. E aí eu tenho dataIn igual ao objeto SP_data, ao valor do objeto SP_data inicial que está na tela. Lembra que nós criamos dois set points, um SP_data inicial e SP_data final. Então eu vou criar uma variável chamada dataIn que vai receber o valor do set point inicial e eu vou criar uma outra variável chamada dataFin que vai receber o valor de SP_data final. Então vamos lá. dataIn, que é o nome da variável que eu estou criando, vai receber o quê? Vai receber da minha tela eventos SP_data inicial ponto
valor. Então ele está recebendo o valor do setPoint. Data fim vai ser igual ao que? SP data final colar. Acho que esse Z aqui não precisa, né? Então data fim, essa variável. Então acabei de criar duas variáveis. Agora eu vou instanciar, agora não vai ser uma variável, vai ser um objeto. Consulta é um objeto e não uma variável. Então eu tenho que usar aqui o comando set na frente. Então eu estou informando ao VBScript que isso daqui é um objeto e não uma variável. Quando eu criei uma variável, eu não precisei usar o comando set na frente. Mas como é um objeto agora, eu preciso usar o set na frente. Tá? Então set consulta. Eu posso fazer isso desse jeito aqui? Posso escrever set consulta igual ao quê? Igual a minha consulta do E3 Browser 1, não é isso? Igual a consulta 1 do E3 Browser 1. Então, criei o objeto chamado consulta. Aí ele tem outro comentário que é o quê? Configura as variáveis da consulta. Então, configura as da consulta. E aí, como é que configura as variáveis da consulta? Usando o método setVariableValue. Foi aquele método que eu falei lá atrás. Bom, esse método setVariableValue, ele está onde? Esse método aqui, ó, setVariableValue. Ele está dentro do objeto consulta. Para não ter que digitar, porque eu de repente posso escrever setVariableValue errado. Uma opção que a gente tem para fazer é o seguinte, ó. Eu vim aqui em consulta 1 e tem um método chamado setVariableValue. Se eu colar isso aqui, ó, tá vendo que ele veio isso daqui. Você já escreveu alguma vez? Aqui, ó. Tela.item E3 browser 1.item consulta 1. Tá vendo isso aqui? Não é exatamente a mesma coisa? Não é exatamente a mesma coisa? Isso que está aqui, essa parte daqui, não é exatamente isso aqui? Isso aqui não é o objeto consulta? Então, consulta é isso daqui. Então, eu posso substituir isso daqui por consulta. Tá? É assim que está no exercício. Se eu usasse o comando inteiro, estaria errado? Não. Iria funcionar do mesmo jeito. Tá? Bom, e aí agora, quais são? O que é que eu tenho que passar como parâmetro? O nome da variável e o valor que eu quero passar para ela. O nome da variável que está lá na consulta é data inicial. E o valor que eu quero passar para ela é da variável data in. Então, eu vou passar data in, que é o meu setPoint, que é o setPoint da tela, para a variável data inicial. Alguém sabe o que é essa data inicial? Data inicial é essa variável aqui, ó. Data inicial, tá vendo? Então, na consulta, a gente criou uma variável chamada data inicial e data final. Então, o que eu estou falando? Olha, pegue essa consulta e use o método setVariableValue para alterar o valor da variável data inicial com o valor que estiver em data in. Tá? Vou copiar isso daqui. E aí eu tenho que fazer com a outra variável, né? Data final, data fim. Tá? Então, eu estou passando agora o valor do meu setPoint da data final para a variável data final. Acho que acabou. Deixa eu ver. Acabou. Então, aqui eu estou pegando o valor que está no setPoint e passando para as variáveis da consulta. Acabou? Rapidinho. Vamos ver se funcionou. Entrar.
eventos, ele está retornando aqui, ó, 700 registros, tá vendo? Aí eu vou configurar para dia 5 das 20 horas até o dia, tá vendo? Lembra o método show date picker? Tá vendo? Quando eu estou clicando aqui, ele está chamando o método show date picker, tá? Então, até o dia 5 às 21, a gente viu que nesse intervalo tinham quantos registros? Não, 85. 85. Ele está com 700 porque ele está com um intervalo maior, até 22. Eu vou clicar aqui em consultar. Ó, cliquei em consultar, ele retornou para 85 registros, tá? Então, se eu vier aqui, ó, na coluna E3 timestamp, cadê? Passei? Aqui, ó. Só existem os registros entre 20 e 21. Então aqui, ó, o último registro foi 20h58 e o primeiro registro foi foi a hora que eu comecei, né? Provavelmente foi a hora que eu comecei a registrar. Só tem 2 minutos de registro. Aí quando a gente mudou aqui, ó, para 22 horas, lembra que tem um if? Se eu clicar em cancelar, o que vai acontecer? Ele não vai mudar o valor daqui, ó. Eu vou clicar em cancelar ao invés de dar OK, ó. Ele manteve o valor, tá vendo? Porque eu usei o if. Se eu mudar aqui para 22, dia 5, 22, e der o OK, quando eu clicar em consultar, ele volta para os 700. Se eu colocar a data de agora, já vai ter mais registros ainda, né? Já tem 819. Beleza? Pode seguir? Bom, qual é a ideia do capítulo 18? É nós criarmos agora gráfico de tendência. Isso é extremamente importante e muito utilizado em sistemas supervisórios. Quase todo software supervisório tem um gráfico de tendência. Não dá para dizer todos, mas quase todos os softwares supervisórios têm um gráfico de tendência, porque é onde você acompanha uma variável analógica, né? Então, para você acompanhar, você entender o comportamento de uma variável analógica, é muito importante você criar um gráfico, tá? O nome do objeto é E3Chart. É o objeto que chart é gráfico, né? Então, E3Chart é o objeto que insere um gráfico na nossa aplicação, tá? Bom, então o E3Chart é um ActiveX, né? É uma biblioteca, e nele nós iremos inserir penas. Então, essas linhas de tendências é chamado de pena, tá? Alguém sabe por que de pena? Só a título de curiosidade. Porque é leve? Não seria bem porque é leve, não. Porque é leve e flutua, né? Flutua, oscilando. Tá. Não. Assim, o gráfico de tendência, a origem dele eram os registradores antigos que era uma folha de papel contínuo com um nanquim. Um nanquim que ia se movendo, uma caneta de nanquim que ia se movendo de um lado para o outro e o papel ia andando. Deixa eu ver se eu acho uma foto disso aqui, peraí. Pronto, isso aqui, ó, era um registrador de papel. Tá? O que acontecia? Isso aqui é um papel contínuo que ia passando, o papel ia passando, e aí você tinha a caneta aqui em cima que ia se movendo de um lado. Isso aí já é moderno, tá? Isso aí já é um registrador moderno. Não é nem um registrador antigo. Obviamente, isso aí não deve ser mais nanquim, provavelmente. Tá? Então, só que a origem do nanquim é a pena, né? Você molhava, pegava a pena, molhava no nanquim e aí escrevia. A origem do nome pena vem daí. Tá? Mas esquece que isso é só curiosidade.
Joia? Configuração das penas, tá? Então aqui nesse exemplo aqui, ó, tem uma legenda e tem uma área do gráfico onde estão sendo apresentados os valores das penas, tá? Aqui você tem uma janela de configuração de uma pena. Então, tipo de pena, a gente vai ver, a gente vai mostrar mais pra frente aqui, tem pena de tipo real, pena histórica em tempo real, pena automática, tem alguns tipos de pena, tá? Link do eixo vertical, ou seja, quem é que vai fazer ela, a pena, de onde é que é o valor que você vai buscar para fazer essa pena variar, tá? Eixo horizontal, se você deixa em branco, ele normalmente pega a data hora, né? Bom, e aí tem alguns parâmetros para serem configurados nessa pena. Bom, como eu falei para vocês, os tipos de pena. Pena do tipo real. Então, quando você abre a tela, ele começa a plotar a pena. As penas. Ou a pena, né? Dependendo de quantas existam no seu gráfico de tendência. Tá? Então, ele começa a plotar o gráfico na hora que você abre a tela. Na hora que você fecha a tela, ele mata aquele gráfico. E aí, quando você abrir a tela novamente, ele vai começar a plotar. Então, isso só serve para você pegar valores instantâneos, né? Valores pequenos, você quer monitorar o processo agora, aí você vai lá e abre a tela e monitora o processo agora, tá? Uma pena, ela pode ser também do tipo histórica. Significa o quê? Que ela vai fazer uma consulta no banco de dados, vai retornar uma coleção de valores e vai plotar isso num gráfico, tá? E aí vai parar, porque ela faz a consulta, para e mostra aquilo ali. Ele não atualiza mais. Ele mostra só aquilo que ele consultou, que tinha no banco. Tá? Se ela for histórica e tempo real, aí se ela for histórica e tempo real, o que ela vai acontecer? Ela vai no banco, consulta os dados do intervalo que você pediu, e se tiver dado novo em tempo real, ela começa a apresentar. Então ela volta a apresentar. Ela mistura tempo real com a histórica, ela tem as duas funções. E aí tem um formato novo lá, que é o automático, tá? E aí você não precisa configurar uma consulta, ele vai fazer isso automaticamente para você. Vai pegar dados históricos e vai fazer a consulta automaticamente para você. Então vamos lá. Exercícios. Vamos criar a tela gráfica. Então vamos criar mais uma tela, tá? Insira no projeto uma nova tela chamada tela gráfica a ser aberta no divisor área central. Então vamos lá, ó. Telas, botão direito do mouse, inserir tela em treinamento E3 para ser aberta no divisor área central com o nome de tela gráfico, sem espaço, sem acento, nome de objeto, tá? Vou dar o OK, ele criou a tela, diminuiu o zoom aqui, ó. A tela está no formato do divisor área central. Na tela menu, inserir um botão para chamar a tela gráfico. Então, eu vou lá na tela menu. Cadê a tela menu? Então, na tela menu, eu vou arrastar aqui para o lado, né? Criar um outro botão gráfico. E o script dele vai chamar a tela gráfico, que eu acabei de criar, na área central com zoom de preencher. Tá? Ok, criado na tela menu. Então volta para a nossa tela gráfico. Posicione um objeto E3 Chart na tela gráfica. Então vamos inserir um E3 Chart. Cadê você, E3 Chart? Está aqui, ó. E3 Chart gráfico, tá vendo? Então cliquei aqui, ó, e vou abrir, assim como eu abri um E3 Browser, eu vou abrir um E3 Chart aqui na tela gráfica. Tá? Bom, o que ele vai pedir para a gente fazer? Na aba Penas, clique em Adicionar e selecione o item Automática. Então vamos criar uma pena do tipo Automática. Então na aba Penas, adicionar uma nova pena do tipo Automática. Troque o nome da pena para nível 1. Nível 1. Clique na coluna Estilo, essa coluna Estilo, para abrir a janela de estilo da pena e selecione a cor e o tipo de linha que desejar, né? Então vamos lá. Esse roxo pode ser, eu só vou aumentar a espessura para 2 pixels, porque senão vai ficar muito fininha, fica difícil de enxergar. Eu pelo menos gosto a pena
com 2 pixels, pelo menos 2 pixels fica mais fácil de enxergar, tá? Então eu vou dar o OK, o estilo. Na coluna link do eixo vertical, selecione o tag nível 1 do servidor dados. Então vamos lá, ó. Então eu vou lá, servidor dados nível 1, valor, colar. Então meu eixo vertical vai vir daquele tag de dados. Repita os passos anteriores para incluir a tag, a pena do tag nível 2. Então, vou repetir. Automática, nível 2. Esse amarelo não ficou legal. O contraste não está bom. 2 pixels. E aqui vai vir o nível 2. Execute a aplicação para verificar as novas funcionalidades. Então vamos lá, vamos rodar a aplicação. Entrar, apareceu o botão gráfico, tá vendo? Então gráfico. Ele veio, ó, ele buscou no histórico e aí a partir de agora está apresentando a parte de tempo real, tá vendo? Então tem um tag, esse tag nível 2 é aleatório e esse tag lilás aqui, né? Ele é rampa de subida e descida. Isso a gente configurou lá atrás, lá na primeira aula, tá? A gente configurou essa nível 1 como... Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos lá. Lá atrás, quando a gente criou aqui, ó, esses tags, tá vendo? Dados, nível 1. A gente configurou o nível 1 como rampa de subida e descida. E nível 2 a gente configurou como aleatório. O exercício pedia rampa de subida e descida também. Só que eu falei, vamos mudar para aleatório. Só para na hora que a gente for usar lá na frente, ficar mais fácil de entender. Ele fica aleatório. Esse lá na frente é agora. Beleza? Então o azul ficou aleatório e o roxo aqui está mostrando. Então aqui o azul é apenas o nível 2 e o roxo é apenas 1. Na aba legenda, selecione a opção mostrar legenda com tamanho 60 e adicione as variáveis name, color, tag X e tag Y, o valor de tag X e o valor de tag Y. Então vamos lá. Então, botão direito do mouse, propriedades, legenda, mostrar legenda com tamanho de 60. Então, a altura da legenda vai ser de 60 pixels. E ele manda apresentar o que? Name, color, name, cadê name? Name, color, tag X, tag Y, valor de tag X, valor de tag Y. E outras que preferir. Não prefiro mais nada, já tá bom. Configure a coluna, título da coluna da variável tag xValue para data hora. Então, porque tag, o X é o eixo horizontal, né? Então, no eixo horizontal vai aparecer o quê? A data hora. Então, ao invés de aparecer o nome lá, tag xValue, ou tag xValue, né? Tag xValue, né? Vai aparecer data hora. Então vamos lá. Então aqui, ó, no X, o que a gente quer, ó? O título da coluna do X eu quero que seja data barra hora. Então aqui vai aparecer data hora. Configure a coluna para aparecer hora, minuto e segundo. Então aqui, ó, formatação, eu quero que apareça hora, minuto e segundo, tá vendo? Esse formato aqui. Vou dar OK. Apareceu lá. HMMSS. Hora, minuto, segundo. Configura o título da coluna de Y para valor. Então, aqui em Y vai aparecer valor. Execute a aplicação e clique em uma pena do gráfico para ver a legenda. Então vamos lá, executar a aplicação, entrar, gráfico, cliquei, olha, ele mostrou aqui, ó, esse horário aqui, ó, foi 19, 17 e 1, e o valor do nível 1 era 19.2 e do nível 2 era 32.40, tá? Então onde eu for clicando, ele vai mostrando para mim. E existem várias colunas que você pode configurar aqui, tá?
Então a gente tem nome da pena, cor, data, hora que a gente mudou o nome da coluna e o valor que era o Y. Então, ficou funcionando. Visibilidade das penas. Para habilitar ou desabilitar a visibilidade de uma pena, adicione a caixa de seleção, checkbox, na tela gráfico. Então vamos lá. Então vou inserir esse cara aqui, ó, tá vendo? Vou inserir um checkbox. Vou clicar e vou arrastar, tá? Para poder ele ficar mais largo, para que apareça o que? Propriedade Caption. Pena 1, não, nível 1, né? Então, por isso que eu botei ele mais largo, para poder a propriedade Caption aparecer o texto aqui. Na caixa de seleção, crie um script no evento change e selecione no app browser a propriedade visible da pena nível 1. Então, no change do checkbox, ou seja, quando o checkbox mudar de valor, ele vai alterar a propriedade visible da pena. Então vamos lá, vou dar um duplo clique no checkbox 1, no método, no evento change. Como é o script que vai fazer? Eu vou pegar o visible da pena nível 1. Então, abro o app browser. Eu vou lá na tela gráfico, E3 chart 1, penas nível 1, visible. Pronto. Então, lá, o objeto da tela chamado E3 chart 1, pegue a pena nível 1 e a propriedade visible. Colar. Então, o visible vai ser igual ao quê? O visible vai ser igual valor. Então, o valor do próprio... Se você não quiser digitar value, tá? Você pode vir aqui, ó. Checkbox.valor colar. Ele digita para você. Tá? Porque é o valor do próprio checkbox. Como é o próprio checkbox, por isso que ele não coloca aqui, ó. É tela.checkbox1.valor. Ele não bota isso tudo no início, porque é o próprio objeto. Tá? Como é ele mesmo, é a propriedade dele mesmo, ele não precisa colocar toda a referência. Configure o valor inicial da propriedade valor da caixa de seleção para verdadeiro. Então o que acontece? Quando você abre a pena já não está visível. Quando você abre a pena, ela já está visível. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer com que o valor inicial, o valor desse checkbox aqui, ó, ao invés de ser falso, eu vou dizer que ele é verdadeiro. Eu vou dar um duplo clique e ele muda para verdadeiro. Então ele já vai começar marcado, porque a pena começa visível. Repita os passos para a pena 2. Então vamos lá, nível 2, segurei o Ctrl, arrastei. Na propriedade Caption, ao invés de ser nível 1, é nível 2. E no script, ao invés de ser a pena nível 1, vai ser a pena nível 2. Se eu quiser abrir o app browser, posso? Posso. Apago, chamo o app browser, tela gráfico, E3 chart 1, penas, nível 2, visible, colar. Também pode. Beleza? Para que as penas continuem aparecendo na legenda do gráfico, altere a propriedade Show All Pens da legenda para verdadeiro. Esta propriedade está disponível somente via script. Tá? Então tem um método chamado Show All Pens, tem uma propriedade chamada Show All Pens do gráfico, que a gente tem que mudar ela para verdadeiro. Tá? Onde é que eu vou botar isso? Então eu preciso alterar uma propriedade desse gráfico chamado Show All Pens para verdadeiro. Então eu vou botar como ele não fala onde, eu vou botar um script aqui, ó, no onPreShow da tela. E aí eu vou fazer o que aqui, ó? Então antes da tela ser exibida, eu vou pegar o valor desta propriedade, como é o nome da propriedade? Show All Pens, né?
aparecendo na legenda do gráfico, até para dar show all panes da legenda, show all panes. Então, eu tenho legenda, eu tenho uma propriedade aqui chamada show all panes, tá vendo? Então, da legenda do gráfico, eu tenho show all panes, eu tenho que mudar ela para verdadeiro. Então, igual a true, igual a verdadeiro, certo? Acabou? Acabou. Então vamos lá, vamos rodar a aplicação para ver. Entrar, gráfico. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele ocultou a pena 1, mas a pena 1 continua mostrando aqui embaixo, tá vendo? Agora eu vou ocultar a pena 2. Ocultei a pena 2, mas ela continua sendo apresentada aqui embaixo. Por isso que eu tinha mandado show all panes para true, tá? Justamente porque senão quando eu desmarcasse aqui, ó, ele iria sumir aqui de baixo. Então para não sumir aqui de baixo, porque a gente colocou aquele script. Eu vou comentar essa linha para vocês verem, ó. Comentei, certo? Se não tiver essa linha, olha o que acontece. Eu vou desmarcar o gráfico, ó. Tá vendo que ele sumiu aqui embaixo? Tá? Então, aquele script ali foi colocado justamente para quando desmarcar, não sumir a pena do gráfico. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá lindo? Show, vamos lá.